Se você está procurando uma carreira emocionante e cheia de oportunidades, a área portuária pode ser a escolha perfeita para você. Existem inúmeras funções na área portuária onde você pode buscar uma chance. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar 3 funções dentro de um terminal de containers que podem ser ótimas opções para trabalhar em empresas da área portuária. Que bom te ter por aqui! Esse é um espaço para pessoas como você, que pretende trabalhar em empresas da área portuária. E também para aqueles que já trabalham ou estudam sobre isso e querem alavancar as suas carreiras. Eu sou o Márcio, sou especialista na área portuária, onde eu trabalhei por quase 30 anos. E nesse vídeo eu vou te falar de 3 funções dentro de um terminal de containers que são excelentes opções para trabalhar em empresas da área portuária. Antes de te falar sobre essas 3 funções dentro de um terminal de containers, deixa eu te explicar o que é um terminal de containers, que alguns chamam de TCON. O terminal de containers é um terminal que pertence a uma empresa privada, que arrenda essa área, que aluga essa área, que é uma área portuária, e se especializa na operação de navios que transportam containers. Para isso, essa empresa, além de ter um know-how nisso, ela precisa ter uma estrutura condizente com a operação de containers. Ou seja, ela precisa investir, construir, se for um caso, um cais para a atracação desses navios, precisa de equipamentos para a operação desses navios, ou seja, guindastes de grande porte específicos para a movimentação de containers, precisa de máquina para a operação desses containers, as chamadas empilhadeiras de grande porte, precisam de caminhões para o transporte interno, precisam de uma estrutura administrativa, precisam de armazéns, de uma grande área, que é o pátio, para que os contêineres de importação e exportação fiquem lá, precisam de uma área de tomadas para contêineres refrigerados. Isso mesmo, os contêineres refrigerados, quando eles estão num pátio de contêineres, eles precisam estar ligados em energia elétrica. Eles precisam de gates para recebimento de cargas e para a saída dos containers. Também por exigência da Receita Federal, eles precisam ter um scanner desses parecido com um scanner de aeroporto, para que os containers que entram e saiam sejam todos escaneados, impedindo o trânsito de ilícitos, o tráfico de drogas, por exemplo, também. E isso é uma exigência da Receita Federal que todos, 100% dos containers que entram e que saem, precisam ser fiscalizados e escaneados. E por falar em Receita Federal, um terminal de container ele precisa possuir o chamado alfandegamento, ou seja, ele precisa ter a chancela, a autorização da Receita Federal para que aconteça ali naquela área o trânsito de mercadorias dentro de containers. Além de outras autorizações, como a ANTAC, por exemplo, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, e muitas outras anuências de órgãos federais, estaduais e até municipais esses terminais precisam ter. Por fim, esse terminal, por conta de sua operação complexa, eles precisam de muitos profissionais, de diferentes perfis e de diferentes áreas de formação. E para quem não conhece, tenta imaginar uma estrutura gigante, que é um terminal, que opera 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, com certeza, precisa de muita gente. Tu não concorda? Então, vem comigo, que agora que tu já sabe um pouquinho sobre o terminal de containers, eu vou te explicar sobre 3 funções bem interessantes para se trabalhar nesse tipo de empresa que tem um grande destaque no setor portuário. A primeira função dentro de um terminal de containers que eu quero falar para vocês nesse vídeo é de operador de gate. Você já ouviu falar disso? Normalmente quem não está inserido na área portuária pode nunca ter ouvido falar, mas não te preocupa que eu vou te explicar bem do início. Em inglês, gate é portão. Nos terminais portuários, o gate é por onde entra ou sai as mercadorias. Nos casos dos terminais de container, os gates de entrada, por exemplo, são por onde os containers entram, obviamente. Quando há um processo de exportação, ou seja, após o container ser estufado
Estufado significa ser colocada a mercadoria lá dentro. O exportador, ele transporta esse container até o porto, até o terminal de container, para esse container esperar a chegada do navio que ele vai embarcar. Esse transporte ele pode até acontecer de diversas maneiras, via barcaça, via trem, mas normalmente no Brasil o mais comum é o uso do caminhão. Quando esse caminhão que está transportando o container desde a fábrica lá do exportador chega no terminal, no qual o navio vai operar, é onde começa o trabalho do operador de gate, logo no chamado portão de entrada. Portanto, o operador de gate ele é um profissional de extrema importância em toda a dinâmica do terminal, pois ele vai ter o primeiro contato com esse container. Portanto, ele tem que estar atento a todas as informações que estão dispostas, né, num documento chamado Guia de Entrega, que é um documento que o motorista apresenta e deve conter, entre outras informações, o número do container, o nome do exportador, o navio, o número da viagem desse navio, porque os navios têm um número de viagem, a mercadoria que está dentro do container, as placas do caminhão, do cavalo que a gente chama, e da carreta, o número do lacre que está colocado no container. E todas essas informações, elas devem coincidir entre o que está escrito nessa guia de entrega e as informações físicas, as informações do caminhão e de todo o container, de toda a estrutura ali. E cabe ao operador de gate fazer essas conferências, né? Ver se está batendo as informações físicas com as informações da guia de entrega. Também é esse operador de gate que faz uma primeira vistoria para verificar se o container possui o lacre ou se está com alguma avaria aparente, alguma coisa que ele consiga visualizar de avaria, um rasgo na parede do container, alguma peça faltante. Então ele já dá uma olhada para ver se esse container está em condições. Esse container vai ser vistoriado mais adiante com mais minúcia, mas ele já faz uma pré-vistoria, vamos dizer assim. E isso às vezes pode até acontecer com o auxílio de câmeras, dependendo da estrutura que esse terminal dispõe. Então, esse operador de gate vai efetivar a entrada do container no terminal, fisicamente, com o caminhão seguindo, e também ele vai colocar essas informações no sistema do terminal. Para executar essa função, esse profissional ele precisa ter muita atenção aos detalhes. Ele precisa ter domínio do sistema de software que é utilizado por aquele terminal. E é fundamental que ele tenha conhecimento no container marítimo e todos os componentes. Então esse foi o operador de gate e, como eu falei, ele também pode ser chamado de conferente de gate. Também alguns terminais usam esse tipo de nomenclatura. Essa foi a primeira função que eu passei para vocês e fica comigo que ainda faltam outras duas. E se esse assunto ele é do teu interesse, se tu está te identificando, se tu está gostando, então já deixa o teu like para eu saber disso e bora para a segunda função. A segunda função dentro de um terminal de containers é o conferente de pátio. Conferente de pátio é aquele profissional que faz a gestão do pátio de containers. É a gestão que a gente chama de gestão física, porque geralmente a gestão pode ser feita com um sistema, né, com um software específico para isso. Ele faz essa gestão fazendo o quê? Segregando, que é separando os containers conforme alguns critérios, que eu vou te dar alguns exemplos, como por exemplo os tipos de containers, né, de acordo com cada tipo ele é colocado em diferentes posições desse pátio, e do navio que ele está programado para embarcar. Esse conferente ele também pode acompanhar inspeções, algumas vistorias, né, que podem acontecer dentro do terminal, por exemplo, vistorias junto com a Receita Federal, um representante da carga, são alguns do trabalho que ele faz. Ele também orienta os operadores das empilhadeiras, essas chamadas empilhadeiras de grande porte, que são as máquinas que levantam os containers, para fazer alguns ajustes de quadra, né, para organizar melhor esse pátio, porque ele tem que estar sempre organizado para que durante as operações dos navios
os acessos aos containers certos para aquele determinado navio que está operando seja sempre facilitado. Porque essa organização ela otimiza muito o tempo durante as operações dos navios. É claro que hoje existem muitos softwares para uma gestão super eficiente do pátio de containers, né? Mas o conferente geralmente ele trabalha em conjunto e também trabalha, né, com esse software, com às vezes até acesso ao software por um data log, né, que é um aparelho similar a um tablet ou até um próprio tablet. Por trabalhar numa área operacional, o conferente de pátio ele tem que estar muito atento, né, à operação, porque é um local que tem movimento de máquinas, movimento de containers, caminhões. Então ele precisa ter muita atenção às normas de segurança do terminal, usando os EPIs, por exemplo, né, que são indicados para a função dele. O EPI é o equipamento de proteção individual, como capacete, uma botina, um colete refletivo, né? E ele também tem que orientar os colegas, os seus pares, com relação aos procedimentos de segurança, como, por exemplo, né, ter atenção às velocidades que os caminhões estão circulando ali no pátio, durante a operação das empilhadeiras de grande porte, né, se isso está acontecendo de uma maneira segura. Então, isso é um trabalho do conferente de pátio, é um trabalho muito dinâmico, que requer conhecimento em container, muito conhecimento na parte de container. Ele tem que conhecer o mapeamento do pátio, tem que ter muita atenção aos detalhes e tem que ser um cara, né, um profissional com uma ótima comunicação, inclusive porque se faz geralmente o uso de rádio VHF. Nesse momento, se você está gostando desse assunto, se está achando interessante isso que eu estou te trazendo, se inscreve aqui no nosso canal, se tu já não for inscrito, porque ele é um canal exatamente para ti, que quer conhecer mais sobre a área portuária e até pretende trabalhar nessa área. E segura aí que eu já vou te falar sobre a terceira função dentro de um terminal de containers, para que tu tenhas um pleno entendimento desse assunto, que é super importante para as pretensões que tu tens de trabalhar nessa área, na área portuária. Quem sabe até tu não te identifica com uma função delas, e caso aconteça isso, e tu quiser saber mais sobre essa função, é só chamar aqui que a gente aprofunda mais ainda o assunto para ti. A terceira função para trabalhar em terminal de containers é a de conferente de cais. Em alguns terminais, eles podem ter a nomenclatura de conferente de praia ou ainda mariner. O conferente de cais, ele coordena a operação do navio, orientando os operadores de guindastes, para que estes sigam o plano de carregamento e o plano também de descarga, conforme um pré-planejamento que já aconteceu, que já foi feito anteriormente à operação. Então ele tem que obedecer, né, e indicar essa sequência para que os containers sejam estivados, né, que a gente chama estivar de colocar os containers nas posições corretas, nas posições certas. E para isso, né, tem que ter uma orientação, o guindasteiro tem que ter uma orientação para que isso seja feito de acordo. Para isso, né, o conferente de cais ele tem que ter o próprio plano de carga, que ele pode ter em papel fisicamente, ou ainda num sistema, a partir de um tablet ou de um data log, que é um aparelho similar a um tablet. E o operador, quando isso acontece, quando ele trabalha com um sistema, quando essa operação está acontecendo, ele já confirma no sistema o embarque. Então, a operação que está sendo comandada por outro profissional, que é o planner de navio, ele consegue visualizar em tempo real o que o conferente de cais está fazendo, né? Então, há um acompanhamento in loco da operação. Durante o embarque do container, esse profissional ele tem que estar muito atento e deve até fazer uma vistoria, uma última vistoria, para ver se o container não teve nenhuma avaria, ou um lacre faltante, por exemplo, pois isso pode acontecer de alguma forma, né, acontecer algum incidente durante a movimentação do container, e isso é até bem comum. Na descarga dos containers, ele também deve observar o container, a situação do container, e registrar possíveis avarias, para que seja emitido um relatório
que se chama Damage Report, em português, relatório de avarias, que observa, né, que registra as condições estruturais dos containers no momento em que eles descem do navio. Ele também faz a comunicação junto à tripulação do navio, né, para ajustar algum ponto, né, alguma divergência na operação, o que requer um conhecimento em inglês. Não precisa ser necessariamente um conhecimento muito aprofundado, um conhecimento intermediário já é suficiente, né? E esse conhecimento em inglês ele é necessário porque os navios, né, na maioria das vezes, são de bandeira estrangeira, são com tripulantes estrangeiros, né? E essa conversa, às vezes, ela é importante para ajustar alguns pontos relativos à operação do navio. Esse profissional ele precisa ter um profundo conhecimento em container marítimo e em operação de navios. Ele precisa ter uma comunicação né, afinada com seus pares e também com a própria tripulação do navio. Também por trabalhar em uma área de movimentação de containers, ele trabalha até no local que a gente chama ao pé do guindaste, porque ele trabalha muito próximo no guindaste. Ele precisa ter muito atento também, estar muito atento aos quesitos de segurança que o terminal sempre impõe, né, e é importante para a preservação para se prevenir acidentes, tá bom? Então deixa eu repetir para vocês as 3 funções para se trabalhar dentro de um terminal de container. As 3 funções colocadas nesse vídeo são apenas 3, né? Mas existem muitas outras, né, que a gente pode falar futuramente. Então eu vou resumir essas 3 que eu falei hoje para que tu possas internalizar, gravar esses nomes, melhor, né, gravar de uma maneira mais fixa, vamos dizer assim, e não esquecer. Então são elas: operador de gate, conferente de pátio, conferente de cais. Então o que tu achou? Faz sentido para ti isso que eu falei? Tu já conhecia alguma dessas funções e essas oportunidades que tem dentro dos terminais de containers? Então, se esse conteúdo te ajudou, não te esquece de te inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, pois esses conteúdos são exatamente para ti e baseados em toda a minha experiência de quase 30 anos vividos na área portuária e feitos com muito carinho. E conta sempre conosco da Portal Shipping para te trazer esclarecimento, te trazer conhecimento. A gente está aqui exatamente para isso. Eu sou o Márcio da Portal Shipping e nesse vídeo nós falamos sobre 3 funções dentro de um terminal de containers. Até o próximo!